Boa noite, paz seja convosco. Passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração. E o tema dessa semana é os milagres de Jesus. E a palavra se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5, e assim vai dizer: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que palavra poderosa, meus irmãos. Aqui a palavra vai nos falar sobre a cura do criado de um centurião. E é importante eu ressaltar que um centurião naquela época de Jesus, ele comandava cerca de 100 homens, 100 soldados. E assim como diz a palavra, o centurião, ele dava ordens para aqueles homens. O centurião, ele tinha ali um certo poder, uma autoridade sobre a vida daqueles soldados. E então, o seu criado, ele está doente, ele está de cama. E aquele centurião, ele vai até Jesus, a presença de Jesus, clamando ao Senhor, rogando-lhe ao Senhor, para que o Senhor Jesus, ele curasse o seu criado. E então Jesus disse para ele: Eu irei e lhe darei saúde. Só que aquele centurião, ele disse assim para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei somente uma palavra e o meu criado será curado. E isso é muito forte, irmãos. Aquele centurião, ele reconheceu a santidade e o poder que havia na vida de Jesus. Ele viu em Jesus uma autoridade muito maior do que a dele própria. Embora ele era um homem que tinha poder e autoridade sobre a vida de outros homens, mas ele viu em Jesus um poder sobrenatural. E aquele centurião, ele foi humilde em reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. E por isso ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma só palavra. Irmãos, olha a fé desse centurião. Aquele centurião, ele entendeu que não precisava Jesus ir até a casa dele, que não precisava Jesus tocar no criado, no servo dele, mas que se Jesus dissesse apenas uma palavra, aquele criado seria curado. E ele disse: Eu também sou homem sujeito à autoridade, e se eu disser para um: vai, ele vai. Se eu dizer para o outro: vem, ele vem. Ou seja, ele reconheceu que Jesus, ele tinha muito mais autoridade, muito mais poder, porque em Jesus está todo o poder, está toda a autoridade. E então ele entendeu que se Jesus lançasse apenas uma palavra, ainda que de longe, aquele criado seria curado. E então no versículo 13 vai dizer assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Irmãos, e a palavra vai nos falar que Jesus se maravilhou ouvindo aquilo. E ele disse assim: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Irmãos, olha que milagre extraordinário, que apenas com uma palavra, ainda que à distância, Jesus, ele operou um milagre na vida daquele criado. Porque aquele centurião, ele teve fé, ele reconheceu quem era Jesus, ele creu e ele teve fé. Ele teve fé que não importava se Jesus fosse até a casa dele,
se Jesus colocasse as mãos sobre aquele criado, mas ele teve fé, ele olhou além da circunstância, ele viu que mesmo que o Senhor não tocasse naquele criado, ele ia ser curado. E fé é isso. Fé é você olhar algo que ainda não aconteceu. É você saber que o Senhor pode fazer todas as coisas. E no Senhor Jesus está todo o poder, toda a autoridade. Porque o nosso Senhor é um Deus que cura, é um Deus que transforma e é um Deus que liberta. Eu não sei aquilo que você tem almejado, eu não sei aquilo que você tem ansiado, mas eu quero te dizer nesta noite: busque pela presença do Senhor, reconheça quem Jesus é, tenha fé, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus do impossível. E aquilo que para o homem é impossível, para os médicos é impossível, para Jesus não. Porque Jesus, ele pode todas as coisas. E ele pode operar nas nossas vidas infinitamente mais aquilo que pensamos. Porque o Senhor, ele tem toda a autoridade, todo o poder. E que você venha pegar esta palavra nesta noite. Que você venha clamar pelo Senhor, que você venha clamar pela causa que você precisa, pela cura que você tem ansiado, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, irmãos? Que você venha ser uma pessoa cheia de fé, assim como esse centurião, e que nesta noite você venha tocar nas vestes de Jesus, como aquela mulher tocou. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, sofria há 12 anos, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada.